Boa noite, amada igreja. Jesus é meu amigo. Glória. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Glória a Deus. Louvamos a Deus porque os anjos do Senhor estão conosco, muitas famílias viajando hoje, e a gente dá glória a Deus porque é sinal de que o Senhor tem prosperado o seu povo para eles poderem vir a já. E nós damos glória a Deus por isso. E hoje o Senhor nos traz uma palavra muito interessante sobre o tempo, os termos e o método dele agir sobre as nossas vidas. Mandou que compartilhasse isso com você para você entender o planejamento dele para com a sua vida. E às vezes a tua carne grita dizendo que não aceita, mas o Senhor manda te dizer que é pelo Espírito dele, que é a palavra dele prevalece, a verdade dele sobre as nossas vidas. Não é pela nossa carne. A nossa carne vai sempre rejeitar o favor de Deus, viu? Mas o Espírito dele que habita em nós quer realmente que ele haja sobre as nossas vidas com o seu planejamento. Então vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Josué, capítulo 6, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então diz o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Senhor, muito obrigado por essa palavra rema de poder que tu nos traz nesta noite, revelando, Pai, para nós o teu tempo, os teus termos, o teu método de agir sobre as nossas vidas, sobre a vida do teu povo. Por isso nós te glorificamos, por tu já estás agindo na vida daqueles que estão pelo canal Renascer nesta noite, e também aqueles que estão presentes no teu tempo, Pai, tudo para a glória do teu nome. Nós te convidamos, Senhor, sinta-se à vontade do nosso meio para agir, para revelar milagres, revelar saída, revelar projetos incalculáveis, Senhor, revelar, Pai, todo o seu planejamento nesta noite, para que venhamos alcançar corações sábios na tua presença, através da revelação da tua palavra, pela ação do teu Espírito Santo. Tu vem estar aí, então, tratando com cada um de nós, Senhor, para que verdadeiramente venhamos compreender a tua vontade, na largura, no comprimento, na profundidade sobre as nossas vidas, para que verdadeiramente venhamos andar em fidelidade, em obediência para contigo, para que o teu nome seja glorificado e venhamos cada dia sermos referencial de vida e não de morte, referencial de bênção e não de maldição nessa terra, para com aqueles que se relacionam conosco, que ainda não se converteram a ti e, Pai, precisam se voltar para a tua presença. Por isso, nós assim já te agradecemos pelo teu agir e declaramos que essa palavra profética que tu já tem nos revelado, há de revelar sobre o teu povo, e eles já são edificados, abençoados, vitoriosos na tua presença, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. A palavra ele começa nos mostrando que ele ordenou ao seu povo que eles rodeassem a cidade dando 13 voltas, né? Uma a cada 6 dias e depois na última 7 voltas. Então foram 13 voltas. E o segredo estava na obediência, para que as muralhas de Jericó, onde um Fusca, né, que hoje está raro, a gente vê um Fusca, podia manobrar em cima da muralha de tão larga que ela era. E aí, quando nós esperamos no Senhor, nós deixamos de ser reacionários contra o diabo. Nossa responsabilidade não é o diabo. Nós não fazemos nada de acordo com as condições dele, nem fazemos nada conforme o tempo estabelecido por ele. É o Altíssimo quem escolhe o momento, os tempos da batalha. Diga comigo assim: é o Altíssimo quem escolhe o momento, os tempos da batalha. É ele que manda, ele que nos dá as diretrizes, ele que nos dá os termos. Ele disse a Josué
em Jericó, lá no versículo 6, no capítulo 6 melhor, no versículo 1 em diante, que quando ele estava prostrado sobre o seu rosto em adoração, ele disse: 7 dias, Josué, nenhum momento antes, não, 7 dias, não faça nada até que eu lhe diga. Olha como é que o negócio é tremendo. Então, quando ele diz dessa maneira, nós temos que obedecer. Tem gente que Deus fala, está demorando muito esse negócio, vou fazer do meu jeito, eu vou dar um jeito aqui, porque Deus não responde, eu vou resolver. Não faça isso, e você vai ver que a coisa é real. Ele quer que você obedeça em tudo, e principalmente na espera. Você tem que saber aguardar. Não adianta ficar impaciente. Aliás, você pode até ficar impaciente, ficar andando de um lado para o outro, ficar inquieto. Isso você pode, você é ser humano, você tem sentimento. O que você não pode é agir fora do tempo, porque senão tu arruma problema com o Altíssimo. E aí ele diz ainda, ele não faça nada até que eu lhe diga. E o que ele estava querendo dizer? Eu escolho o momento da batalha. É isso que ele estava querendo dizer para Josué. E ele está dizendo para você nessa noite: eu escolho o momento de te dar a vitória. Você crê nisso? Ele que escolhe o momento, não somos nós. E nós vemos que o Senhor escolheu as condições também. Não façam prisioneiros. Apenas Raabe será salva. Os despojos devem ser trazidos a mim. Eu escolho as condições. Não você, nem Satanás, nem ninguém mais. Então ele está deixando bem claro para nós nessa noite que ele escolhe as condições, e não sou eu, nem você, nem o inimigo, nem ninguém. Ele que escolhe. Ele diz o que fazer e de que maneira fazer. Aí, se você seguir o meu caminho, ele diz: se você seguir o meu caminho, você sempre vencerá. Se você seguir o caminho do diabo, você se verá andando em círculos. Então o Altíssimo, ele escolhe o momento, as condições e o método. Diga assim comigo: a guerra não é uma reação responsável, mas uma ação responsável. Então você não tem que agir por causa das circunstâncias, você tem que agir segundo as condições, os termos do Senhor, na hora certa, no momento exato, para você não meter o pé pelas mãos e se dar mal, como muita gente tem se dado na terra, viu? Inclusive os crentes que têm vacilado demais com o Altíssimo, que quer fazer as coisas do jeito deles, e não é assim que funciona. Aí ele mandou que eu mostrasse para você, que nós seguimos o nosso general, não o nosso inimigo. Olha lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 23 e 24. Davi estava numa situação de guerra, de inimigos aprontando, aflorando contra Davi, e Davi vai lá e consulta ao Senhor. E este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles, ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu o estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Então veja bem, o Senhor, ele dá as diretrizes. Agora Davi falava: o Senhor ficou doido, esse negócio de ouvir, ficar ouvindo o som na copa das amoreiras. Eu não vou ouvir esse negócio não, eu vou meter a cara. Ele já falou que está comigo mesmo, ele ia quebrar a cara, irmãos, porque ele deu a diretriz, ele consultou e o Senhor lhe respondeu. Então, quando você falar com o Senhor de coisas que estão acontecendo contra a sua vida, aguarde a resposta dele, o direcionamento dele. Não queira fazer do teu jeito. Você tem que aguardar até o último momento. Não, mas está chegando. Como é que vai ser? Jesus, vai chegar um negócio. Meu Deus. Irmão, o Senhor perde controle de alguma coisa? Ele perde ele? Ele não perde.
Então, porque ficar apavorado. Tem que falar com ele. E o agir vai ser dele, nas nossas vidas. Então, quando a gente olha para a palavra, a gente vê que o Senhor disse a Davi que ele saísse à batalha quando ouvisse o vento soprando na copa das amoreiras, e não subir antes. Ele podia subir antes disso. Ele tinha que aguardar o momento. E ele aguardou. E se você for reparar, quando o Senhor quer nos mostrar a experiência de guerra, de batalha, ele tem N exemplos registrados na palavra dele. Basta dar uma olhadinha, e não custa nada, não dói, não ferve a cabeça, os pensamentos não saem do lugar, permanece no mesmo lugar e não sai fumaça da tua cabeça. É para você meditar, raciocinar e ver, procurar ver a lógica de Deus na situação, porque a lógica humana não compreende todo o traçado do Senhor. A lógica humana, porque ele foge à lógica humana, ele foge. O Senhor não está preso à lógica humana. Nós, muitas vezes, nos prendemos à lógica humana, e ele quer que você se desprenda da lógica humana, porque a lógica dele está fora, totalmente fora da lógica humana. Ele quer que você entenda isso. Por isso que, lá em 1 Samuel, no capítulo 13, ele mostra que Saul, ele tinha que esperar Samuel chegar para apresentar o holocausto, oferecer o holocausto ao Senhor. Isso era papel do profeta. Saul era rei. E diz a palavra que ele esperou, Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando. Dali, então, disse Saul: trazei-me aqui prosseguindo do versículo 8 ao 14, diz assim: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Ixi, o negócio complicou, hein? Olha, estava aguardando já 7 dias, estava dentro do tempo, hein? Porque Deus não se atrasa nem se adianta. Ali tinha um propósito. Saul estava passando por um teste, nem sabia. Muitas vezes Deus te testa e você não está nem sabendo que Ele está te testando, que Ele quer ver a tua confiança nele. Se a tua confiança está nele, está no teu braço da carne. É melhor estar nele. Aí você não vai se arrepender. Mal acabara ele, diz a palavra, de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Ele já revelou para Samuel: profeta. Aí respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias atrasados, ou seja, nos dias combinados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereceu o holocausto. Aí o Senhor usa Samuel para dizer para Saul o seguinte: procedeste neciamente em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirás o teu rei, ou seja, acabou o reinado dele. É isso que o Senhor estava dizendo claramente através de Samuel. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste que o Senhor te ordenou. Você crê que Deus vai lá na frente, sim ou não? Sim ou não? E Deus não tem problema com substituição. Aqui está uma questão bem clara sobre essa questão, que Deus não se preocupa com substituição. Sabe por quê? Porque Ele substitui uma naturalidade tremenda. Enquanto Deus mandou Samuel na casa de Jessé, Saul fez besteira. Como o Senhor já sabia que Saul era um vacilão, o que ele fez? Ele se adiantou, mandou
Samuel na casa de Jessé, escolheu Davi para ser rei no lugar de Saul. Quando Samuel volta, aí Samuel foi entender o que estava rolando, porque Saul não tinha condições de ser rei sobre Israel. Ó, foi decretado a destituição de cargo. Perdeu o cargo, já era. Você vê que foi uma coisa simples. Só não fez nada assim, mirabolante, não. Ele entrou numa função que não era dele. Por isso que nós temos que entender: existem funções determinadas por Deus que eu não posso intervir. É Ele que vai intervir. Ou se Ele mandar você fazer algo fora da sua alçada, Ele mandou. Agora, eu querer fazer, meter a mão, dizer que eu sou bambambam, porque eu sou autoridade, longe de mim tal coisa, e de você também, porque o Senhor, Ele fica nos observando. Ele quer ver em nós o quê? Obediência. Como Saul não obedeceu, um simples fato que não cabia ele fazer, apesar de ele ser rei, que toda a autoridade que ele tinha sobre ele cabia ao profeta, que tinha tratado com ele, que o Senhor mandou tratar, ele tinha que esperar. Mas deixou-se levar pelas circunstâncias, o povo dizendo: você é rei, por que tu não apresenta logo esse holocausto? Acaba logo com isso. Ó, aí eu digo para você, a voz do povo, rapaziada tem mania de falar isso na época de política, que é a voz de Deus. Mentira do inferno. A voz de Deus não é a voz do povo. O que Deus escolhe, e não lança na cara, e não fica condenando, lançando em rosto. Os homens escolhem, a multidão escolhe, e depois o que eles escolheram, eles tentam destruir e matar. Eu não faço isso, porque Deus escolhe, está escolhido, me abençoa e capacita. Agora esse negócio de ficar com essa conversa, a voz do povo vai ter mentira. Agora o nosso Deus é inconfundível. Quando ele fala, e quando ele revela, quando ele age, é assim que funciona com ele. Não tem negócio de meio termo, tapinha nas costas, vamos lá, talvez você consiga, né? Não rola isso com o Senhor. Ele fala: vai nessa tua força que eu sou contigo, para te aprimorar, te capacitar, você vai vencer, vamos embora, para cima deles, eu estou contigo nessa, vamos embora, mas na obediência, na fidelidade. Ele disse para o profeta, disse para Saul que ele esperasse 7 dias, para que até que Samuel aparecesse e oferecesse o sacrifício. O inimigo estava acampado ali, o povo de Saul estava ficando nervoso, portanto, finalmente ele disse: vou ter que oferecer esse sacrifício ao ver do meu jeito, porque nós vamos ter que continuar essa batalha aqui. Aí foi onde Samuel apareceu na situação. Foi só lhe oferecer. Então, cuidado com as decisões que você anda tomando fora da direção do Senhor. Cuidado com esse negócio. Da mesma forma como Samuel apareceu imediatamente após o sacrifício que Saul apresentou, não na perspectiva do Senhor, mas na perspectiva dele. E aí, o que Samuel disse para ele? Você perdeu uma oportunidade, Saul, e o reino lhe será tirado e dado a alguém segundo o meu coração. O Senhor disse para ele: você perdeu uma grande oportunidade, e o reino lhe será tirado e dado a alguém segundo o meu coração. Quem é alguém? Quem é esse alguém? O Senhor é escolhido, dá a visão. Eu tenho um Davi aqui hoje. Davi está aqui com a gente, dá a visão. Ele é muito grande. Aleluia. Então, eu não posso ter, o Senhor disse, eu não posso ter um líder ou um guerreiro reacionário. Que reage? Reacionário por quê? Reage de acordo com as circunstâncias. Aí o negócio complica demais. Então, o Senhor disse: como é que vai liderar o povo?
de acordo com a sua própria sabedoria e ideias. Por isso que o pastor da igreja ele não pode direcionar o povo pelas suas próprias ideias, tem que ser pelo Senhor, irmãos. As minhas ideias são fúteis, não servem para nada. Mas quando a sabedoria e as ideias, os projetos vêm do Senhor, o negócio muda de figura, creia nisso. Tem que ser, ele fala assim, tem que ser do meu jeito, espere em mim. E às vezes, Deus vai dizer que a adoração, ela é a chave, como foi com Josafá. É a chave da sua vitória. Quando Davi tinha que observar o som na copa das amoreiras, o Josafá já foi a adoração. Olha como é que é diferentão. E assim que pode ser diferentão na tua vida. Vai ser do jeito dele. Então você tem que estar atento. Olha o que ele diz para Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12 ao 17. Ele diz assim, nosso Deus, Josafá orando, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá está em pé diante do Senhor. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Diga comigo, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aí ele dá as condições agora. Ele manda o povo não temer a grande multidão, porque na realidade, depois você lê com calma, eu vou parafrasear para você entender aqui, explicar, que até os aliados passaram para ajudar, contrário, porque um montão para ajudar são poucos. Os que estavam a favor de Josafá, na hora que o bicho pegou, que a rapaziada que estava, os aliados, sabe, do lado de, e diz que está do teu lado, na hora da prova, sabe, passaram para o lado dos inimigos. Então Josafá, com o povo, ficou sozinho, e até os aliados passaram para o lado do inimigo. Agora Josafá só podia contar com o Senhor. E vai haver situações na tua vida que você só vai poder contar com o Senhor e com mais ninguém. Você entende isso? Diga amém. Há situações que você só pode contar com o Senhor. Você falou com o Beltrano, Ciclano, não, mas fulano vai me ajudar, Ciclano vai ser legal, vamos resolver, vamos pá. Aí o senhor só fica te olhando. Aí o senhor fala assim, rapaziada, muda esse lado aí, que tem que entender que tem que reconhecer os limites. Vamos lá, ele tem que reconhecer. O Senhor queria que o Josafá reconhecesse as suas limitações. E muitas vezes o Senhor permite que você fique só numa situação, numa dificuldade, que Ele quer que você reconheça as suas limitações, para você contar somente com Ele. Você entende isso? Diga amém. É isso. E aqui, querido, foi isso que aconteceu. O Senhor queria que Josafá entendesse que as condições eram a do Senhor e não a dele. Não tinha a ver com o inimigo. O inimigo, se a multidão contra Josafá, a Bíblia fala que ele teve até medo, porque é normal você ter medo de uma situação tão difícil, viu? Mas ele não deixou se levar pelo medo e deixar aquele medo virar um pavor. Quando ele sentiu aquele medo, o que ele fez? Ele foi por oração, por jejum, conclamou o povo, um jejum para orar com ele diante do Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Não deixar se levar pelo pavor, começar a entrar em desespero, fala sério. Aí o Senhor, no versículo seguinte, ele dá as condições. Olha, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela... Olha como é que ele mostra para onde o inimigo está vindo.
E eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontraram-os eles no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Ele deu as condições agora para a guerra e para a vitória. E agora ele dá o método. Ele diz: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados. Aí vai dando os termos: e veja o salvamento do Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Você quer que Deus é contigo? Ele é conosco, irmãos. Aí ele mostra aqui como que Josafá ia vencer. Ele diz ainda que quando ele chegasse lá, ele ia fazer diferente. Ele ia botar o povo para cantar, tocar os hinos, louvar o nome dele. Através da adoração, o Senhor confundiu o inimigo. E quando ele chega e olha para o vale, virou uma verdadeira carnificina. Eles se mataram. Ele fala: e o povo de Israel já está festejando, ou algum X9 nos entregou. Aí começaram: foi você. Começaram a se matar. Quando Josafá olhou, o Senhor não disse que eles não teriam que lutar, eles não precisaram. Ele tem a mão na espada, o Senhor deu a vitória, e lá estava o inimigo todo derrotado. Aí tem uma questão muito séria também que ele mandou te mostrar na palavra dele, um outro exemplo, que os termos são dele, o método é dele, as condições são dele, o planejamento é dele. E aí você tem que procurar aumentar a sua intimidade, seu relacionamento com ele, para você entender isso no dia a dia da sua vida. Porque o outro exemplo que ele mandou te dar está lá em Atos 16, mostrando Paulo e Silas na prisão. Você sabe que Paulo e Silas foi preso? Eles não estavam roubando galinha, eles não assaltaram o banco, não fizeram arrastão em lugar nenhum. Eles foram presos porque Deus usou eles para libertar uma mulher do espírito de adivinhação. Que essa mulher ela tinha os cafetões dela e botava ela para fazer a adivinhação e eles ganhavam dinheiro com ela. Só que aí o espírito maligno que estava nela, quando Paulo e Silas ia passando, o demônio é terrível, eles gritavam: estes são homens servos do Deus Altíssimo, vos anunciam o caminho da salvação. Aí você olha assim: gente, está cooperando com o evangelho. Não, irmãos, era o espírito opressor que estava na mulher, usando ela, como que ele diz assim: só não mexer com a gente. Para ele não mexer com a gente continuar nosso serviço aqui, de enganar o povo, a gente começa a dizer que eles são filhos de Deus, avisados para ensinar o caminho da salvação. E aquilo ali não foi um dia nem dois, não. Aí Paulo já ficou meio que irritado com aquilo ali. Falou para o Silas: vamos fazer o seguinte, vamos repreender esse demônio logo. Acabou com o ganha-pão da rapaziada. Os cafetões ficaram revoltados, irados. O que eles fizeram? Mandaram prender Paulo e Silas. E aí foram presos. E Paulo e Silas, irmão, não tinha direito a advogado, não tinha direito a ligar para os universitários, não tinha direito a telefonema. Foram muito presos. Ainda apanharam ainda, tá? Aí eu fico olhando assim: tem crente que não quer passar nenhuma prova. Aqui é vitória, mas não quer passar prova. Olha, gente, mas para ter vitória tem que passar na prova, tem que entrar na peleja. E aí o Senhor mostra que quando eles foram para a prisão, eles chegaram lá, Paulo e Silas, e ficaram assim: ó vida, olha, Jesus, o que é que nós temos para merecer isso? Nós estamos aqui tudo arrebentado, bateram muito na gente, meteram chicote, estão todos lanhados, sangrando. Ele fizeram isso não. Ele estava na cadeia, porque estava na cadeia cheirando a perfume da Natura, da Boticário, da Avon, a cadeia cheirosa.
entendeu? Estava na cadeia fedendo a podre, a latrina, uma coisa horrível. Aí no vez dele reclamar, o crente, então o que eles fizeram, que o Senhor nos ensina através da palavra dele? Eles começaram a adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora assim, ficaram doidos. Os caras tomam um perrengue do caramba e agora começam a cantar. Porque o que aconteceu com eles, é isso que você tem que entender, é o pulo da ovelha. Entenda? Ó para igreja, o Senhor na tua vida. Entenda bem, ele mostra na palavra. É o pulo da ovelha. Não era com Paulo e Silas o problema. A questão era com o carcereiro. Era com os prisioneiros? Não, era com o carcereiro e a família do carcereiro. E agora? Se Paulo e Silas estavam numa de ficar reclamando e estragar tudo. Não, eles foram o que eles fizeram? Foram adorar. Não temos direito a advogado. Não temos direito a telefonema. Estou numa situação. E rapaz, vamos fazer o seguinte. A gente ficar aqui lastimando. Filha, vamos lá. Puxa o louvor aí. Aí lá estava o nosso irmãozinho com Silas, Paulo e Silas na prisão. Sabe quem? Paulo e Henrique. Estava lá. O terceiro ano. Na forma que eles. Lá na adoração. E o que Deus fez? Fez com que houvesse um terremoto e as cadeias se partiram, abriram. E quando o carcereiro pensou em se matar, Paulo gritou: não faça tal coisa, está todo mundo aqui. E tinha a ver com o carcereiro, tinha a ver com a família dele. Tem coisas que acontecem na sua vida que tem a ver com você, tem a ver com quem está à volta de você, com quem se relaciona com você, mas não tem a ver com você. Mas falar: mas sou eu que estou enfrentando problema. Também era Paulo e Silas que está enfrentando problema. Foram eles que apanharam injustamente, tomaram chicotada, estavam presos injustamente. Mas porque não tinha a ver com eles, tinha a ver com o carcereiro. Porque a Bíblia mostra isso, o Senhor mostra isso através da palavra. E quando o carcereiro ali viu aquilo ali, ficou atônito, ele pensou que todo mundo tinha metido o pé na cadeia. Não, mas estava todo mundo ali. Para quê? Quando o carcereiro, diz a palavra, quando Paulo e Silas falou com ele para não fazer tal coisa, ele se prostrou tremulamente, todo trêmulo, diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora daquela situação, daquela cadeia. E, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Olha aí que você tem que entender o porquê que Paulo e Silas passaram por aquela situação. Aí eles responderam para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E aí eles pregaram a palavra para ele, né? Todos da sua casa se renderam e houve uma grande festa na casa do carcereiro. Você entendeu? Amém? Então você compreenda, às vezes, a batalha que você está enfrentando na peleja não tem a ver com você, tem a ver com a pessoa que você está tentando trazer para Cristo, tem a ver com o teu familiar, tem a ver com alguém que estuda com você. É por isso da prova, por isso da dor, por isso da dificuldade, por isso do aperto, do aperto financeiro, do aperto na sua vida sentimental. Aí você começa a pedir ao Senhor para te mostrar qual o sentido. Senhor, será que eu salguei a ceia? Aqui pega na cruz, andei no cavalo de Faraó, o sangue de Jesus tem poder. Você fica: meu Deus, o que eu fiz, Senhor? Para estar passando por tudo isso. Aí ele chega: não tem a ver com você. Aí você fala: graças a Deus, não tem a ver comigo, mas Senhor, me ajuda a entender todo esse mistério aí, porque está bravo o negócio. Aí ele fala: mas eu sou contigo. Aí você fala: Senhor, dá para dar uma aliviada? Não, refrigério. Aí fala: vou pensar. Aí você fala: meu Deus, só falta ele dizer: a minha graça te basta. Ele falou para Paulo, né? Ele fala: meu Deus, loucura de Jesus. Mas não se preocupa não, é aprimoramento dele para com as nossas vidas. Ele vai nos aprimorando, mas ele nos aprimora assim. Existe coisa que acontece que não tem a ver com você, tem a ver com quem convive com você. Viu?
Às vezes com um amigo de trabalho, eu digo assim, mas não estou entendendo, Senhor, que negócio doido, estou fazendo tudo certo, estou jejuando, estou lendo a tua palavra, estou procurando consertar meus erros, andar certo, de sua maneira, mas o negócio está feio demais, Senhor. Ele fala, eu sei. Eu falo, eu sei. Eu falo, mas é assim que eu acho na minha vida, do meu servo, da minha serva. É por isso que muita gente, por não compreender esse agir dele, viu? Ele nos ensina através da palavra. Muita gente mete o pé da peça dele, sai da igreja, vai para o mundão. Ele fala, não entendeu nada, Espírito Santo. Precisa aprender muito ainda. Está dando muito pedido, está batendo pezinho, está meio que revoltado, não quer ir para a escola dominical, não quer ir para culto. Aí, o que a gente vai fazer, né, Espírito Santo? Aí, Espírito Santo, nada, Senhor, não tem o que fazer, né? Escolheu o caminho errado e vai fazer. Não tem o que fazer. Mas para você que está aqui dentro hoje, tem uma coisa: ele sabe o que você deve fazer. Então fala com ele, ele vai te direcionar e você vai entender que nada está fora do controle dele. Você vê nisso? Nada fugiu do controle dele, nem a tua vida. Por isso nós vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a ele por essa palavra rema de poder. Daqui a pouco vai completar os 12 profetas. Já tem Davi, já tem Daniel, já tem o Arthur da Tábua Redonda, que comanda lá os 3 mosqueteiros, sabe disso? Eu já aprendi sobre os 3 mosqueteiros aqui. Foi uma mensagem maravilhosa. Foi um negócio tremendo. Mas pode ficar tranquilo que daqui a pouco aparece D'Artagnan, entendeu? Vai aparecer. Rapaziada, reverência. Paulo já tem ali, ó, o profeta ali, Paulo. Aleluia. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por termos a liberdade de brincarmos na tua presença. Senhor, porque tu és um Deus de festa, tu és um Deus de alegria, de prazer. Por isso nós nos alegramos, Senhor, por estar diante de ti, poder te adorar, te bendizer, te reconhecer como verdadeiro Deus sobre as nossas vidas. Por isso eu quero te apresentar cada vida que aqui está nas tuas mãos e também aqueles que estão pelo canal nesta noite, Pai, para que tu esteja tratando com ele e com ela, através dessa palavra que tu nos revelou, o teu método, tu tem termo, Senhor, tu tem as condições diante, Senhor, de um planejamento que nada foge ao teu controle, Senhor, mas tudo dentro de um planejamento real, verdadeiro. Tu verdadeiramente se antecipa, Senhor, antes daquele que não quer viver o teu planejamento. Tu já providencia a substituição, porque o que não pode acontecer, Senhor, é o teu projeto parar. O teu projeto nós reconhecemos que não para nunca. Segue em frente, porque vai ser alcançado um fim proveitoso diante da tua presença. Pai, se tem alguém aqui que resolveu colocar um ponto final no seu ministério, na sua vida, diante da tua presença, Senhor, tu está dizendo que tu coloca uma vírgula nessa noite por essa palavra revelada, e o projeto dele na tua vida está continuando para a glória e honra do nome do Senhor, porque Ele te ama. Ele não te chamou para não completar a boa obra como tu adorou Ele nessa noite. Ele é um Deus de obras completas. Como tu adorou Ele nessa noite, Ele está te ensinando como é caminhar na presença dEle, com Ele, não é sem Ele, é com Ele em todos os momentos das nossas vidas. Ele não nos deixa só, não nos abandona, mas Ele garante a sua companhia conosco, para mostrar que Ele é real, verdadeiro, fiel e justo. Ele conhece as suas causas, Ele conhece as nossas guerras, e Ele sabe como nos levar à vitória. Ele sabe, porque Ele conhece todo homem, toda mulher que Ele colocou nessa terra. Ele conhece verdadeiramente as suas emoções, conhece as suas escolhas, conhece o teu gosto. Ele te conhece, Ele nos conhece, mas o desejo dele é que você o reconheça e o conheça diante da sua vida, porque o desejo dele é se revelar
a cada dia, a cada momento sobre as nossas vidas, nos mostrando que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele é um Deus de milagre, e Ele, através da tua vida, trará a tua família, trará aqueles que se relacionam com você, porque Ele está fazendo de você que está aqui nessa noite, e de você que está pelo canal, um referencial de vida e não de morte, um referencial de bênção e não de maldição. Tu vai abrir a boca, e antes que tu abra, Ele já vai estar ungindo as suas palavras, que vão sair da sua boca, porque as pessoas, as vidas que você convidar, virão à presença dEle e se converterão. Os afastados vão retornar, os desviados vão retornar, tudo para a glória e honra do nome dEle, porque nós temos um alvo de alcançar 100 vidas, e Ele já mandou outra data para que você faça parte desse projeto. Renascer em seu lar, você não pode ficar de fora, não podemos, mas precisamos nos envolver, e a missão número 1 da igreja, a nossa missão, como os eleitos do Senhor, é levar essa palavra e alcançar vidas para o reino. Por isso, Senhor, eu declaro o teu povo abençoado em nome de Jesus. Você pode dizer amém?